mas os irmãos que estão aqui vão receber também, porque é a palavra da parte de Deus que vai edificar, né, que vai trazer sabedoria e direção para a sua vida também. Amém. Amém? E eu queria falar hoje, né? Vou falar de mãe para mãe, mas eu vou falar de outras mães, não vou falar de mim. De mães que estão na palavra de Deus. Queria começar falando sobre a mãe de Moisés, que está lá em Êxodo 2. Vamos aprender com a história dessas mulheres de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele deixou para nós, para falar aos nossos corações, para nos instruir. E tudo que está aqui é verdade. Esses homens e essas mulheres que estão aqui na Bíblia existiram de verdade, né? Não é baseado em fatos reais, são fatos reais. E o Senhor deixou aqui para nos instruir. E muitos exemplos, né, desses homens e mulheres de Deus são exemplos de fé, de coragem, de homens e mulheres que buscaram o Senhor e tiveram atitudes e escolhas corretas, mas nem todos, né? Tem alguns exemplos da Bíblia que são exemplos do que a gente não deve fazer. Mas hoje eu quero compartilhar de exemplos do que a gente deve fazer. São mulheres que realmente buscaram o Senhor e tiveram atitudes certas. E hoje é um dia, essas datas, né? Dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, são datas comerciais. Se a gente for pensar assim, na verdade. Mas é uma boa oportunidade. Porque é a oportunidade de honrar, né? Quem merece honra. Não tem ninguém mais que mereça honra do que uma mãe. As mães merecem muita honra. Honrar é dar valor, atribuir valor. E as mães têm grande valor. Tem grande valor diante da sociedade, tem grande valor diante de Deus. Né? E nós queremos honrar as mães aqui hoje. Por isso, preparei essa palavra e nós temos uma surpresa no final. Porque vocês têm grande valor diante de Deus. A maternidade tem grande valor. E hoje o mundo tem desvalorizado as mulheres que são mães. Tem desvalorizado a maternidade. Né? Há algum tempo já. Porque ele quer destruir as famílias. Ele quer destruir as crianças. E através do feminismo tem sido implantada uma mentalidade nas mulheres, né? No meio das mulheres. De que a maternidade não tem valor. De que se dedicar à maternidade te anula, te desvaloriza. Que tristeza. Mas é isso que o mundo e o diabo têm feito, né, nesses dias. Mas eu quero dizer hoje aqui que isso tudo é mentira. Isso tudo é mentira. Ser mãe é um privilégio, é uma alegria. Amém. É uma grande honra, é um grande trabalho que vai ecoar na eternidade. Tudo que você tem investido na vida dos seus filhos, você vai colher aqui e na eternidade. E vale a pena. Né? Vale a pena cada dia, vale a pena cada sacrifício, vale a pena cada cansaço, vale a pena tudo que você tem abrido mão, né? De carreira, às vezes, de coisas para você mesma, alguma coisa que você queria comprar, uma viagem que queria fazer, um sonho que vai ser adiado para não se sabe quando, vale a pena. Né? Você não está produzindo filhos por capital. Você está produzindo filhos para um grande exército que o Senhor tem levantado. E o Senhor vai recompensar. E você vai ser contado, o seu galardão está guardado. E a mãe de Moisés, ela teve esse discernimento. Lá em Êxodo 2, todo mundo conhece, já ouviu a história, conhece o contexto, né? Que Faraó estava com medo, porque o povo de Israel tinha crescido, estava com medo deles se rebelarem, e mandou matar todos
homens, os meninos que nascessem. Nem as meninas poderiam viver, mas os meninos era para jogar no rio, matar. E nessa época, uma das mulheres israelitas ficou grávida. Êxodo 2:2. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com bingo e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Aí a irmã do menino chegou até a filha de Faraó, perguntou se ela queria que alguém fosse, que ela buscasse uma ama para cuidar do menino. Buscou a própria mãe do menino, e a filha de Faraó combinou de dar um salário para ela, cuidar dele, e depois devolver para a filha de Faraó, que ela ia adotar ele. Aí a mãe levou, cuidou dele. A partir daquele momento, a filha de Faraó tinha dado aval, né? Ele não seria mais morto, porque ele era filho da filha de Faraó. Ela ia pagar o salário e com certeza ia dar proteção para o menino. E ele ficou em casa com a mãe verdadeira. Aí fala assim que ela cuidou, provavelmente até ser desmamado, que podia ser até os 4, 5 anos naquela época, né? Imagina, se amamentar até 5 anos de idade. Mas naquela época era comum. Eu sei que aqui é muita exceção, mas ainda existe alguns casos assim. E quando ele completou essa idade, ela levou o filho de volta para a filha de Faraó, que criou ele como filho. Aqui fala, no versículo 10, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. Esta ele chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então, ele passou a ser filho da filha de Faraó. Ele foi realmente adotado, criado no palácio, entre os reis. E aqui conta a história de uma mãe que teve muita fé e muita coragem. Porque eu imagino, quando ela ficou grávida lá no meio daquele contexto, né, justo agora, no meio dessa pandemia, eu acompanhei uma grávida aqui que estava aflita, né? Ai, meu Deus, vou dar à luz, e hospital, e a médica fala isso, a médica fala aquilo. Deve ter sido uma aflição. Deve ter sido uma aflição para a mãe de Moisés também. E ela devia ter, durante toda a gravidez, orado e pedido para o Senhor: por favor, Senhor, seja uma menina. Talvez ela tenha feito essa oração, né? Porque se for uma menina, está tudo bem, está tudo tranquilo, eu vou criar minha filha, né? Não preciso ter medo. Mas aí eis que nasceu um menino. E ela deve ter orado. E agora, Senhor, o que eu faço? E com muita coragem ela escondeu esse menino. Porque, né, os soldados de Faraó, eles andavam ali e eles tinham o direito de pegar qualquer bebê e matar, se fosse menino. E ela escondeu esse menino. E eu imagino a aflição toda vez que vinha um soldado perto e o que fazia para esse menino não chorar. Mas ela não abriu mão, né, de proteger. Porque ela sabia que ela tinha sido escolhida por Deus para ser mãe daquele menino, e cuidar daquele menino, e guardar aquele menino. E Deus ia ajudar ela. Então, ela escondeu ele por 3 meses e viu que não ia conseguir mais. Imagina, se escondeu dos vizinhos a gravidez, escondeu esse menino na hora que nasceu, e aquela aflição para esse menino não chorar, para ninguém ver, para ninguém saber, né, para que não pegassem esse menino. E até que ela falou: não, preciso fazer alguma coisa. Agora, eu fico imaginando de onde ela teve a ideia de fazer um cesto, pegar betume, para o cesto não afundar, pôr no rio. Eu acho que isso, assim, é porque era mulher de Deus, deve ter orado, deve ter buscado, essa ideia veio do céu, não é possível, porque eu, naturalmente, não teria uma ideia dessa, não. E ela fez isso, e colocou o cesto no rio.
e a irmã acompanhou o cesto. E certamente, quando ela fez isso, ela orou e creu e confiou que o Senhor ia levar esse menino para um lugar seguro. Dar para ele uma família que pudesse proteger e guardar e criá-lo para que ele pudesse crescer, né, e viver seguro, uma segurança que ela não podia dar. Mas os planos do Senhor foram muito maiores. E eu sei assim que como mães, né, quando a gente tem os nossos filhos, a gente deseja tantas coisas boas para os nossos filhos, a gente tem tantos sonhos, né, desde que fica grávida, quando ele nasce, e vai crescendo, e a gente, né, que pensa assim, que ele alcance coisas que eu não alcancei, que ele possa estudar, se tornar um profissional de sucesso, né, que seja mais próspero. E a gente tem muitos sonhos bons para os nossos filhos. Mas o que eu queria deixar para vocês hoje é que vocês possam confiar no Senhor. Porque se nós temos sonhos bons, muito maiores e melhores são os sonhos do Senhor para os nossos filhos. Né? E nós podemos entregar os sonhos que nós temos dos nossos filhos para o Senhor. Compartilhar com o Senhor. E que o Senhor compartilhe os sonhos dele conosco também. Para que nós sejamos cooperadores para que esses sonhos se cumpram. Porque a mãe de Moisés, Joquebede, quando colocou ele lá, queria um lugar seguro. Mas Deus levou ele para o palácio. Que dia que ela ia imaginar? Né? Ele foi parar lá, junto da princesa, da filha de Faraó. E a mulher viu e adotou o menino. Podia falar, não, meu pai está mandando matar todo mundo, joga ele aí no rio, mata logo. Ou então entrega para o soldado. Ela teve compaixão, a Bíblia diz. E adotou o menino para ela. Ela ainda teve o privilégio de ainda ficar alguns anos com ele. E depois ele foi levado para o palácio. Recebeu a melhor educação de todas. Outra coisa que fala muito para a gente também nessa história. Deus tem o melhor. Porque Deus tem um propósito. O propósito de Deus na vida de Moisés era tornar ele um grande líder. Um grande homem de Deus. Então ele precisava estar ali no palácio, não só para estar seguro e protegido, mas para estar recebendo educação, para depois liderar milhões de pessoas, né, quando eles foram libertos do Egito, rumo à terra prometida. E não apenas liderou milhões de pessoas ali naquela saga, né, da libertação do Egito, e toda a história das 10 pragas diante do faraó, mas depois de tudo isso, né, ele recebeu do Senhor os 10 mandamentos, ele recebeu do Senhor as instruções, a planta, e construiu o tabernáculo, a arca da presença do Senhor, né? Toda a lei de Deus, a sua Bíblia, os 30 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Foi Moisés que escreveu, né? Deus escreveu através de Moisés. E toda a instrução que ele recebeu no palácio, o Senhor usou. O Senhor tinha um propósito. Era para isso. Porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Deus ia usar ele poderosamente. E em tudo cooperou. Foi o plano do Senhor. E ele começou esse plano perfeito através da mãe dele. Nessas duas mulheres de coragem, não só a mãe natural, Joquebede, mas a filha de Faraó também. Foram mulheres de fé e mulheres de coragem, que com certeza têm seu galardão. Né? Elas tiveram muita coragem e muita fé. Até a filha de Faraó, imagina, ímpia, ela teve coragem. Vou criar esse menino. Vou levar para mim. Eu tenho compaixão. Às vezes, você não sei porquê, mas vou enfrentar meu pai se for preciso. Mas esse menino aqui vai viver, vai receber, vai ser como meu filho. E depois, né, de tudo isso, aqui até o versículo 10 fala delas, tudo que elas fizeram, depois não fala mais delas. Mas eu fico imaginando, né?
porque não fala mais delas, mas com certeza elas estavam presentes na vida de Moisés. Logo depois aconteceu o episódio que Moisés matou o egípcio e fugiu para o deserto. Imagina a aflição da filha de Faraó. Nossa, mas eu criei esse menino, era para ele estar aqui, ele podia ser, né, os príncipes aqui. E agora ele fugiu pro deserto, o Faraó quer matar, o que vai ser dele? E agora? Ela também teve que confiar. E às vezes a gente tem sonhos maravilhosos e lindos para os nossos filhos, e Deus pode mudar isso, né? Mas a gente tem que ser sempre a confiança de que Deus tem o melhor e buscar realmente qual que é o propósito de Deus para a vida do seu filho, para que se cumpra o propósito de Deus na vida dele, né? E confiar que maiores são os sonhos do Senhor, que mais altos são os caminhos que o Senhor tem para eles. E guardar o nosso coração, né? Sempre em oração. Outra mulher de Deus também que... essa foi a mais corajosa de todas, eu creio. Foi Maria, né? Que foi uma grande mãe. A mãe do Senhor Jesus, que deve ter enfrentado tudo isso também, né? Todos esses medos, todas essas aflições, dúvidas, muitas vezes incertezas, é o que a gente enfrenta, né? Nós, às vezes, diante de tantas coisas, doenças, né? Estamos diante de uma pandemia, nunca tinha acontecido isso. E menino em casa, a gente tem que estudar com o menino. E tantos desafios, né? Mesmo se não tivesse tudo isso, é uma virose, é passar a noite em claro, é não saber o que o menino tem, o menino está doente, aparece isso, aparece aquilo, aí depois vai para a escola, chega em casa, tem uma dificuldade para aprender, dificuldade com colegas, tantos desafios, e depois vem a adolescência. Que eu já oro desde sempre, mas não quero nem imaginar. E são muitos desafios e medos, incertezas, mas com certeza, né, o Senhor guarda, porque o Senhor tem um propósito. E o Senhor nos escolheu. Se o Senhor nos escolheu, Ele vai nos capacitar. E seremos capacitados, vamos cumprir o propósito, se realmente buscarmos. Temos que buscar nele, Ele é a fonte. E essas mulheres buscaram na fonte. Com certeza, elas buscaram na fonte, que é o Senhor, que é a palavra. E elas foram amparadas sempre pelo Senhor. Lá em Lucas 1:26, fala a história, né, de Maria, que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ele estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar: o que significaria essa saudação? Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E ela pergunta como que ia acontecer, ele fala que desceria o Espírito Santo sobre ela, né? E ela respondeu no versículo 38, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então, ela creu, ela obedeceu. E às vezes a gente não tem ideia do que implicou isso tudo. Ela ainda não era casada, ela ia ficar grávida. Hoje a gente brinca, né? Ficou grávida do Espírito Santo. Mas isso, na época, ela poderia ser apedrejada. Ela poderia ser morta. Mas ela obedeceu. Ela creu, ela viu que ela foi profundamente agraciada, privilegiada, escolhida entre muitas. Era um grande privilégio, o maior de todos, ser mãe do Salvador. E ela foi procurar, então,
no versículo 41, ela foi até a casa da prima dela mais velha, Isabel. Isabel também estava grávida, de João Batista, né, a Bíblia diz. E quando elas se encontraram, Isabel exaltou em alta voz, versículo 42, fala: bendita és entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E de onde me provém que venha me visitar a mãe do meu Senhor? 45, bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Então, lá em Maria, tem o cântico de Maria, né? Que ela engrandece o Senhor, a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Eu creio que ela teve coragem de atender esse chamado para ser mãe, dessa forma tão sobrenatural e especial, porque ela cria no Senhor, né? Ela era uma mulher de fé, ela era uma mulher de oração, ela era uma mulher que conhecia o Senhor, a quem ela servia. Ela conhecia o Deus de Israel, ela ouvia falar, ela conhecia a palavra de Deus, ela ouvia os profetas, com certeza. Né? Eu creio que naquela época ela não tinha acesso à Bíblia como nós temos hoje, mas ela deveria estar ali, né, todos os sábados nas sinagogas, ouvindo a palavra de Deus sendo compartilhada ali. E ela ouvia os rabinos, os mestres, falando sobre o Messias que viria. Então ela conhecia, ela sabia o que estava acontecendo. Ela teve discernimento. Quando o anjo chegou para ela, ela sabia. Ela entendeu o que estava acontecendo. E ela não teve medo. Ela com humildade falou, né? Quem sou eu? Mas o Senhor me escolheu, eis-me aqui, eu vou obedecer, mesmo que eu corra riscos. E ela obedeceu, e ela foi uma grande mulher, e hoje é agraciada, bendita entre todas. Mas ela foi uma grande mulher de fé e de coragem, para obedecer e para cumprir o chamado de ser mãe. Né? Ser mãe do Senhor Jesus. E ela reconheceu ali, é o meu Salvador. E aqui, nesses dois versículos, que ela vai conversar com Isabel, é outra coisa também que fala muito para mim, né, que sou mãe, e eu queria compartilhar. Ela foi visitar a prima dela, que era mais velha, Isabel, que também era uma mulher de Deus. Porque certamente ela teve fé, ela recebeu a palavra de Deus, ela entendeu o que estava acontecendo, ela teve coragem, né, para obedecer e cumprir, confiou que o Senhor ia ser com ela, né, que tudo ia dar certo no final, mas ela, né, falou assim, eu preciso compartilhar com alguém, eu preciso estar com alguém junto comigo aqui, né, quer desabafar muitas vezes a gente, né, mulher, então, preciso desabafar. Com quem que eu vou desabafar? Com outra mulher de Deus, né, com uma mulher mais velha, com uma mulher também cheia do Espírito. E ela chegou lá, Isabel, cheia do Espírito, né? Bendita és, exclamou, né, entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre. E que bom que veio me visitar a mãe do meu Senhor. Outra mulher de Deus, cheia do Espírito, que tinha discernimento do que estava acontecendo, que realmente devia ser uma mulher de oração, que conhecia a Bíblia, porque também entendeu tudo aquilo, né? Salvador está vindo, a minha prima que está grávida dele. E ali elas conversaram e oraram, provavelmente, e o Senhor falou com elas. E muitas vezes a gente vai precisar disso, né? Ter umas às outras para estar compartilhando e orando junto. E é bom, o Senhor deu isso para nós. Assim como Maria procurou Isabel ali, teve um tempo juntos e com certeza foi fortalecida para ficar firme no caminho que o Senhor tinha colocado para ela como mãe do Salvador. Nós podemos contar umas com as outras, né? Sempre procure mulheres de fé, mulheres que têm uma palavra de Deus para estar compartilhando com você, para desabafar, para orar junto, né? Às vezes para realmente dar um conselho de acordo com a palavra do Senhor.
E para que o propósito do Senhor se cumpra na sua vida e na vida dos seus filhos. E assim como Joquebede e Maria, elas sabiam, né? Não, o Senhor me deu esse filho, tem um propósito, esse propósito vai se cumprir, tiveram fé, confiaram no Senhor, vai dar tudo certo no final. Mas não quer dizer que elas não sofreram, né? Imagina o dia que Joquebede foi entregar Moisés para a princesa. Imagina o dia que ela ficou sabendo que Moisés matou o soldado, fugiu para o deserto. E agora, o que vai ser desse menino? Já era um homem, né? Mas a gente fala, esse menino, meu menino, meu filho, está maior que você. Meu menino. E dói às vezes, né? Por mais que você confie no Senhor, às vezes vem aqueles mesmos pensamentos, incertezas, mas elas prevaleceram até o fim e deixaram que o Senhor cumprisse o propósito do Senhor, dele na vida deles. E vale a pena, né? Hoje o mundo diz que não vale a pena, que você se anula, que Deus tem, que você deve buscar coisas maiores para a sua vida, mas Deus está falando, vale a pena cada investimento, vale a pena abrir mão, vale a pena, né, insistir para que eles andem no caminho do Senhor. Ensina o teu filho o caminho, e quando ele for grande ele não vai se desviar, porque o Senhor vai cumprir o propósito, o Senhor que vai guardar, o Senhor que guarda. A gente não pode estar com eles em todo tempo, em todo lugar, mas o Senhor, certamente, os anjos do Senhor estão com eles. A gente pode confiar, a gente pode descansar, que o Senhor é com nossos filhos, né? E nós devemos, como mães, o Senhor nos estabeleceu como autoridade na vida deles, né, ser instrumento para que o propósito se cumpra, confiar e ter fé, né, que o Senhor guarda, que o Senhor tem um propósito muito melhor do que a gente pode imaginar, e cooperar para que esse propósito se cumpra. E mesmo quando for difícil, mesmo quando vierem incertezas, se buscarmos o Senhor, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, Ele vai trazer clareza. Eu imagino que ali a Bíblia descreve, né, quando Jesus morreu ali na cruz, que Maria estava ali aos pés da cruz. Com certeza foi uma grande dor, um grande sofrimento. E como até todos os discípulos já estavam cansados de saber que ele estava ali para aquele propósito. Mas na hora todo mundo se desesperou. E parece que estava tudo acabado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Amém. E o Senhor sempre vence. E o Senhor tem uma palavra de vitória para cada um dos nossos filhos. Que o Senhor guarde, que o Senhor livre, e eu creio que eles são guardados. Mas, assim, mesmo que vierem incertezas e sofrimento, podemos confiar no Senhor. E eu creio que temos vivido um tempo muito especial, que o Senhor tem levantado essa geração, porque Ele está às portas. E as crianças serão muito usadas, né? Não sei como, mas você deve buscar o Senhor, né? Realmente entregar e confiar. Se será como um grande profissional, se será um missionário em alguma nação, mas o Senhor vai levantar essas crianças, como João Batista, para anunciar, né, que Jesus está voltando. Amém. Eu creio que eles são essa geração. Né? E o Senhor escolheu vocês para prepará-los. Né? Nós estamos aqui e as instituições, família e igreja, né, o Senhor uniu para que nós pudéssemos investir na vida dessas crianças. É nossa responsabilidade, né? Levantar, guardar e imprimir no coração deles identidade de filhos de Deus. Eles são amados, eles são filhos de Deus, eles são vencedores, né? O Senhor vai levantá-los com ousadia. Onde eles estiverem, o Senhor vai usá-los. Eles vão falar. Amém.
com ousadia, vão falar com naturalidade, porque o Senhor tem feito isso no coração deles, né? Eles são filhos de Deus, é algo que é deles, e eles vão expressar isso onde eles forem. E o Senhor escolheu você para cuidar deles, para ensiná-los nesses dias. E o fruto deles também será o seu fruto, será a sua recompensa. Eu quero dizer que, com certeza, você não poderia ter filhos melhores. O Senhor que te deu cada um deles. São preciosos. E você não pode imaginar o propósito, os sonhos maravilhosos que o Senhor tem para cada um deles. Eu creio que o Senhor separou, né, e vai levantar cada um. Nós vamos contar o testemunho de cada um deles. Vamos ver coisas lindas e maravilhosas que o Senhor vai fazer na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. E eles também são privilegiados, porque eles não poderiam ter uma mãe melhor que vocês. Eu sei que tantas vezes a gente tem tantas culpas. Nós somos tão pressionados por tantos lados, né? Poderíamos estar fazendo melhor. Mas o Senhor nos capacita cada dia. Não desista. Sei que é cansativo muitas vezes. Mas vale a pena, não desista. Não sinta culpa. Eu sei que muitas vezes a gente erra querendo acertar. E não tenha medo de pedir perdão para o seu filho também. É o que eu já fiz. Infelizmente fiz muito mais vezes do que eu queria ter feito. Que eu reconheço que às vezes assim, a gente fala da maneira que não deveria. E fala coisas que não deveria para os nossos filhos. A gente deve, né? Não ter medo de pedir perdão. Mas não desista de pedir para o Senhor te capacitar a cada dia. E você é a expressão de Deus na vida deles. Você é a expressão do amor de Deus na vida deles. É o Senhor que te capacita a cada dia. Busque na palavra sabedoria. Às vezes você fala assim, nossa, essas mulheres extraordinárias, Joquebede e Maria, o que eu tenho a ver com isso? Será que meu filho vai ser um grande líder assim? A gente não sabe, mas com certeza, né? O que elas fizeram, todas as mães devem fazer, buscar o Senhor em oração, buscar na palavra, buscar do Senhor a sabedoria. Eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe fala, nossa, quando eu fiquei grávida, eu não sabia, eu fui buscar o Senhor e ela foi instruída na palavra, né, de maneira tão maravilhosa. Minha mãe tão sábia sempre, porque buscava em oração, buscava na palavra e o Senhor capacitou. E o Senhor vai nos capacitar, nos suprir a cada dia nessa missão. Os irmãos, esse é o segredo para tudo, não só como mãe, mas em tudo na nossa vida, buscar o Senhor, em fé, perseverança, na palavra. Dele vem a sabedoria, dele vem o sustento, dele vem a provisão, estratégias para tudo que nós devemos fazer para essa missão de mãe. Amém? E